Fala Vascão, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas, o dono desse canal, Canal do Gigante. E hoje vamos falar sobre um assunto polêmico. Vou jogar uma polêmica aqui. Vasco e Atlético domingo e eu vou dar uma certeza. Vocês podem me chamar de louco, mas o Vasco vai ganhar esse jogo. Vocês querem entender o porquê? Fica ligado que no final do vídeo eu vou explicar tudo direitinho e eu tenho certeza que vocês vão acreditar e confiar no que eu tô falando. Mas vamos também, nesse vídeo, falar sobre aí um pouco desse jogo de ontem, Vasco e Bragantino, esse jogo ridículo, uma atuação ridícula do nosso time. Mas se você quer ficar por dentro de todas as notícias do seu clube de coração, fique ligado no vídeo do canal do Gigante. Rapaziada, vamos começar falando sobre Vasco e Bragantino, essa partida ridícula, essa atuação sem comentários, sem palavras do Vasco, né? Vasco empatando com o Bragantino em São Januário, não pode empatar com o Bragantino, não pode empatar ainda mais com o time que está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Vasco que está em quinto, o Bragantino na zona, duas posições muito diferentes, né? São dois times com focos totalmente diferentes no campeonato. E o Vasco empatando em casa é algo que não poderia acontecer. E o nosso técnico, Ramon Menezes, um técnico que eu gosto. Muitas pessoas aí até falam que chegou o final do ramonismo, o Ramon tem que sair do Vasco. Eu não concordo com isso, já deixo aqui de antemão. Não concordo com a saída do Ramon. Porém, o Ramon foi totalmente infeliz na fala que ele usou após o jogo. Ramon Menezes chegou na coletiva e falou que hoje gostei muito do que vi. Ramon, pelo amor de Deus, né? Você empata com o Bragantino em São Januário, depois de uma eliminação na Copa do Brasil, e fala que gostou do que viu? Não pode, Ramon. Tem que se ligar nessas frases que você fala, porque não é possível você gostar de ver essa atuação ridícula do Vasco em São Januário. Ninguém gostou. E tenho certeza que muito menos você, que está comandando a equipe. Não é possível que você gostou de ver o Vasco fazendo o gol no minuto e no minuto seguinte levando o gol do Bragantino. Não é possível. Acho que você não está maluco ainda. Mas infelicidade total nessa frase. Mas se for para falar de gostar do que viu no jogo, eu vou citar 3 pessoas aqui que pelo menos a gente pode falar que gostou do que viu. Eu vou falar de Juninho, Fernando Miguel e Vinícius. 3 jogadores que se destacaram na partida, na minha opinião. É lógico, você pode ter a sua, mas na minha opinião, Fernando Miguel, Juninho e Vinícius, 3 jogadores aí que, se forem para sair lesos ali da atuação pífia do Vasco de ontem, atuação ridícula, é Vinícius, Fernando Miguel e Juninho. Fernando Miguel que defendeu mais um pênalti, dessa vez o VAR não mandou voltar, entendeu? Um goleiro que tem agarrado bem há muito tempo, tem sido regular há muito tempo, um dos principais goleiros do Brasil, agarrou um pênalti. Se não fosse aquela defesa, o que iria acontecer com o nosso time? Entendeu? Agarrou o pênalti ali depois de uma mão ridícula do Bruno Gomes também. Vinícius que deu uma correria, deu uma dinâmica totalmente diferente à ponta direita do Vasco. Se a gente tivesse o lateral decente, o lateral que apoiasse o garoto ali na ponta, ia ser totalmente diferente o resultado do jogo, ia ser totalmente diferente o nosso poder ofensivo. Mas um grande jogador que veio de lesão e tem muito a evoluir. E Juninho, né? Juninho que jogou na posição de volante, aliás, ele jogou ali na posição como se fosse um 10, um meio armador do time, porém ele ia ao ataque, e quando ele ia ao ataque ia muito bem. Um jogador habilidoso, entendeu? Que também veio de lesão, estava parado, sem ritmo de jogo, e chegou mais uma vez, tinha feito uma boa atuação contra o Santos, jogou muito bem no jogo de ontem, entendeu? Partia pra cima, sem medo, um garoto novo com muita atitude. Gostei muito da atitude do Juninho, garoto da base, então esses 3 aí foram grandes jogadores aí do jogo de ontem contra a equipe do Bragantino. O Vasco aí que vai encarar, como eu falei no início do vídeo, Atlético Mineiro no domingo, às 8h30, lá em Minas Gerais, fora de casa. Vasco em 5º lugar do Campeonato Brasileiro, de 4 jogos vem de 2 empates e 2 derrotas, então são 4 jogos sem vencer. O Vasco que está em 5º, mas essa 5ª posição do brasileiro, o brasileiro esse ano está muito embolado. O Vasco está em 5º, mas está a 7 pontos da zona de rebaixamento e está a 6 da liderança. Entendeu? Está mais perto da liderança, mas também não está longe da zona não. Então tem que se ligar, entendeu? É lógico que a gente é torcedor, a gente não quer ver o Vasco, a gente não quer ver essa realidade no Vasco de luta contra o rebaixamento, mas tem que tomar cuidado, olhar sempre para a parte de baixo da tabela,
com aquele medo, com aquele cuidadinho. Mas agora eu vou falar o que eu tinha comentado com vocês lá no início do vídeo, lembra? Vasco e Atlético domingo, e eu falei que o Vasco ia ganhar. Vocês querem saber o porquê disso tudo? Então fiquem ligados aqui no que eu vou falar agora, rapaziada. O Vasco, no Campeonato Brasileiro, jogou 11 jogos. Foram 5 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. As vitórias foram contra os times Sport, São Paulo, Ceará, Atlético Paranaense e Botafogo. E as derrotas foram contra os times do Fluminense, Atlético Goianiense e Coritiba. Enquanto os empates, equipe do Grêmio, equipe do Santos e equipe do Bragantino. Então agora pensa aqui comigo. Quais foram as melhores atuações do Vasco da Gama? Você pensando assim de uma maneira rápida, vem os 3-0 contra a equipe do Ceará, vem o primeiro jogo contra o Sport, que não foi uma grande atuação, mas o Vasco também não sofreu. O Vasco conseguiu fazer 2 gols, inclusive gol do Felipe Bastos, não sofreu muito. E outra grande atuação aí, né, foi contra a equipe do Santos, aquele empate fora que o Vasco partiu para cima do Santos e não jogou com medo. Então, de todos os jogos do Vasco, dos 11, esses 3 foram os cruciais, foram os que o Vasco jogou melhor. E aí eu vou deixar para comentar esse jogo do Vasco e Santos lá pro final. Mas antes de tudo eu vou explicar a minha lógica para vocês. O Vasco teve 4 sequências de jogo. Foi Atlético Goianiense, Botafogo, Coritiba e a partida de ontem contra a equipe do Bragantino. Antes dessa sequência, a maioria dos torcedores vascaínos acreditavam que o Vasco ia sair com diversos pontos. Né? O Vasco, no mínimo, ia fazer 9 pontos dessa sequência de 4 jogos, mas só fez 3. Aí agora eu vou te explicar o porquê disso. Isso não é de hoje que vem acontecendo no Vasco. Isso é de muito tempo. O Vasco não sabe criar. O Vasco, quando vai para a partida, vai para o jogo tendo que partir para cima do adversário, o Vasco não dá certo. Não acontece nada. O Vasco não vai sair com a vitória quando o Vasco tem que atacar. Quando o Vasco tem que criar as oportunidades de jogo. E aí você pensa comigo agora. Pensa comigo como eu falei os principais jogos do Vasco. Foi um 3-0 contra o Ceará, que o primeiro tempo o Vasco não fez praticamente nada. E aí achou 3 gols rápido no segundo tempo. Rápido. Foi aquele gol do Ribamar no final do jogo, gol do Cano. Foi 3 gols ali ligeiro, foi 3 gols muito rápidos. E o 2-2 contra a equipe do Santos. E o que aconteceu nesse 2-2 e nesse 3-0? O Vasco foi amassado, rapaziada. O Vasco teve que ficar se defendendo e o Vasco saía no contra-ataque. Esse é o problema. O Vasco no contra-ataque, eu falo, não tô ficando maluco não, eu falo. O Vasco no contra-ataque é uma das melhores equipes do Brasil. Porque se você pegar os dados, o Vasco é a equipe que chuta menos a gol, mas é a que mais faz gol. Então o Vasco é muito efetivo. Quando o Vasco tem que fazer o gol, ele faz. O Vasco não precisa de muitas bolas, o Vasco não precisa de muitos chutes a gol para fazer o gol. O Vasco tem um rendimento no chute a gol muito alto. E isso é o que fez a diferença, isso que tem feito a diferença. Mas o que aconteceu nesses últimos 4 jogos foram equipes fracas. E sabe o que o Vasco tinha que fazer? O Vasco tinha que apertar. O Vasco que tinha que criar as oportunidades. O Vasco que tinha que criar as jogadas. O Vasco que tinha que partir para cima. E aí, rapaziada, quando o Vasco tem que criar, não dá certo. Dá ruim. O Vasco é um time que no contra-ataque, como eu falei, é uma das melhores equipes do Brasil. E aí que eu falo que o Vasco vai ganhar domingo contra o Atlético Mineiro. Vocês podem me achar louco, mas o Vasco vai ganhar domingo do Atlético Mineiro, rapaziada. Quem é torcedor vascaíno sabe que o Vasco perde jogo fácil e ganha jogo difícil. E o Vasco já vem ganhando há 2 anos do Atlético lá em Minas Gerais. Ganhou ano passado e ganhou ano retrasado. E a sequência de jogos do Vasco é Atlético Mineiro, Bahia fora de casa e a Mulambada. São 3 jogos aí que 2 o Vasco ganha. Pode anotar o que eu tô falando, cara. Pode anotar, sabe por quê? Que o Vasco vai jogar atrás. O Vasco vai pegar o Bahia fora de casa e vai pegar o Atlético Mineiro fora de casa. O Vasco não vai tomar atitude. O Vasco não vai partir pra cima. O Vasco vai esperar. E nessa de esperar, o Vasco vai ganhar o jogo. Pode confiar no que eu tô falando. A gente ficou na expectativa que essa sequência de 4 jogos ia dar super certo pra gente. Acabamos se iludindo porque o Vasco ia ter que ser ativo. E o Vasco ativo não dá. O Vasco, o estilo de jogo do Ramon, é um estilo de jogo reativo, um estilo de jogo defensivo, esperando a bola boa pra partir pro contra-ataque. Essa foi a minha análise, essa foi a minha ideia. Gostaria de saber se vocês concordam com ela, entendeu? Porque realmente eu acho que tem muito sentido. Porque se você pegar aí, as piores partidas do Vasco foram contra os adversários
mais fracos. E as melhores partidas do Vasco foram aí contra os adversários que a gente achou que ia dar ruim, como o Santos, Ceará fora de casa, e foram as melhores partidas do Vasco. Então, se você concorda comigo, deixa aí nos comentários. Mas, rapaziada, esse foi o vídeo. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, pelo amor de Deus. Vamos subir, a meta é os 1000 e eu quero chegar no 1000, mas para isso eu dependo de você. Então, se você também não gostou, deixe seu dislike, faz parte. Se você não concorda comigo, é isso, estamos aqui para tentar chegar a um consenso, para tentar sempre ajudar os torcedores vascaínos, dar as últimas notícias, né? E chegar com essas análises aí. Então, muito obrigado mais uma vez por assistir o vídeo. Compartilhe o conteúdo para os seus amigos. Um grande abraço a todos e saudações vascaínas.